nos envolve mais. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre a lepra, nos dias atuais. A lepra, nesses dias hoje. E eu quero, então, ler com você Mateus 8, versículo de 1 a 4. Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 4. O que a palavra de Deus nos diz? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, purificando da lepra. Perdão, queridos. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou limpo, purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor possa dilatar o nosso coração e que o Senhor possa me usar como boca do Senhor, que o Senhor possa me usar como ferramenta do Senhor, para que a Tua palavra seja direcionada, que ela produza fruto a 100 por 1, no nome de Jesus, no coração de cada um que nos ouve. Porque eu sei que de mim mesmo eu não sou nada e eu não tenho nada para dar para ninguém. Mas eu também sei que a Tua palavra, que é escrita nas Sagradas Escrituras, tem o poder para poder transformar aqueles que ouvem ela, que a ouvem. Em nome de Jesus, que esta palavra possa trazer transformação, porque não é minha, mas é do Senhor. Amém e amém. Obrigado, queridos. Vamos lá? Olha só, lepra nos dias atuais é algo que você quase não vê falar. Não é verdade? Tanto é que se mudou o nome. Já não se chama mais lepra. É hanseníase. Hanseníase é a doença. Pastor, mas que doença é essa? É uma infecção crônica. Uma infecção crônica, né? Que é causada pelas bactérias que nome estranho, querido. Mycobacterium leprae e leprotomastose. São as bactérias que causam a lepra. Então, a lepra é uma infecção causada por bactéria. Hoje nós sabemos disso. Hoje nós sabemos disso. Então, o que hoje nós temos comparado à lepra? Você sabe o que nós temos nos dias atuais que se compara à lepra? Você tem noção do que é? Você sabia que a lepra demora de 5 a 20 anos para se manifestar no organismo da pessoa? Você sabia que a lepra, ela deixa a pessoa com os nervos infeccionados e vai provocando a falta de sensação? A pessoa vai deixando de sentir o calor, o frio e até dor naquele local onde a lepra está instalada. Você sabia disso? Você sabia que no mundo espiritual também existe lepra? E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque a pergunta que eu fiz foi: ainda hoje, existe alguma outra doença que ela pode ser similar à lepra? Que se compara com a lepra? Na minha pequenez, pesquisando, eu não encontrei, queridos. Posso estar enganado, mas eu não consegui achar doença nenhuma similar à lepra.
que tenha os mesmos efeitos. E por isso, eu entendo que é algo único. Mas por que será, né, pastor? Bom, porque a lepra, ela traz uma comparação ao pecado. Ela traz uma comparação ao pecado. A lepra separa as pessoas que elas amam. O pecado também. Nós vamos então observar as características de uma pessoa leprosa com a de um pecador. E depois nós vamos observar o que? O tratamento e o prognóstico dessas pessoas. Então, o significado espiritual para a lepra é o quê? Pecado. E os sintomas no corpo comparam com os sintomas do pecado no espírito. Olha, a lepra, ela demora, então, como eu havia dito, de 5 a 20 anos para se manifestar. E nesse período, ela está incubada. Ela está incubada. Ela fica ali, a bactéria, ela demora muito a se reproduzir para causar um dano. E o pecado? Ninguém peca do dia para a noite. Ninguém adultera do dia para a noite. Ninguém pensa em pecado do dia para a noite. Normalmente o pecado, ele é pensado, ele é construído dentro do homem. Ele é feito, ele é gerado. O pecado, ele vem sendo gerado dia após dia, como a lepra. Dia após dia, tentação após tentação. O desejo da carne tomando proporções dentro do homem, criando uma grandeza dentro do homem. O pecado, ele age da mesma forma. Ele age entrando nas entranhas do homem, indo no nervo, porque, queridos, me entenda, o nervo ao qual a lepra atinge e começa a infeccionar ali, ele produz naquele lugar alterações que impedem a pessoa de sentir frio ou calor e até mesmo dor naquele local. O pecado faz a mesma coisa. De acordo com que a pessoa vai alimentando, vai gerando o pecado dentro dela. Vamos falar no caso do adultério, que é algo que todos nós temos mais conhecimento. Não que seja só esse pecado, não. Mas vamos falar desse. Olha, o adultério, ele começa com um flerte, com a troca de olhar. Ninguém sai e fala assim, hoje eu vou adulterar. Ninguém faz isso. Se faz, nós precisamos internar a pessoa, porque ele é um maníaco. Ele tem um problema mental aí. E esse problema mental já é mais grave que o próprio pecado. Então a pessoa começa, achou alguém interessante, dá uma olhada. Ou na internet, às vezes a carência dentro de casa, às vezes a falta da atenção do cônjuge, chega alguém com um simples toque. Oi, querido, tudo bem? Como é que você tá? E talvez essa pessoa nunca conseguiu um você tá de ninguém. Você me entende? Às vezes o único tudo bem já destrava aí o interesse pelo pecado. O interesse pelo pecado. É interessante nós pensarmos que lá em Tiago 1,15 diz assim, ó, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado, uma vez consumado, o pecado, porque a cobiça é o quê?
A palavra de Deus nos ensina: não cobiçai a mulher do próximo, não cobiçai as coisas do próximo. Então a cobiça é um pecado que antecede ao outro pecado. Quando eu cobiço, eu já começo a desejar, e Jesus fala assim: aquele que pensa, né, em pensamento na mulher, já pecou, já é adúltero. Então imagina, tudo começa de forma muito singela, de forma muito simples. O pecado é desse jeito. E aí, como a gente vê nas novelas, né, vou mudar a frase. Como nós víamos nas novelas antigamente. Quando nós assistíamos essas novelas de tal emissora, que eu não vou fazer propaganda dela, porque ela não merece propaganda. Então, quando nós tínhamos aquele padrão, e você, no final da novela, você estava torcendo para a outra ficar com o marido da que ele era casado. Porque a esposa principal, vamos dizer assim, era tão má para o marido que ele merecia uma outra pessoa. E aí a novela ia induzindo você a pensar que ele podia ter outra. Não, que mal tem, a outra é muito ruim para ele. Ele pode ter outra pessoa. Ou a mulher pode ter outro cara. Aquele marido lá e bate nela, ele espanca ela. Eu não estou fazendo apologia à violência. Eu sou contra a violência. Eu sou contra o feminicídio. Mas o que eu quero falar para você é que uma coisa, um erro não anula o outro. Existem situações para corrigir o problema da maneira correta. Porque isso leva a pessoa a achar que ela pode pecar. Que na verdade não é pecado, mas é uma fuga daquele aprisionamento. A lepra, ela começa a produzir uma infecção crônica nos nervos. E o pecado, que você vai gerando ele também começa a produzir dentro de você uma infecção. Ele vai ficando tão grande, tomando proporções gigantescas, ao ponto de você achar que é normal o pecado. Que é normal. E eu quero, então, falar com você de mais um sintoma que tem a ver com a diminuição da visão. A pessoa que tem lepra, ela tem a visão diminuída e ela enfraquece. Ela tem fraqueza. E isso também acontece com o pecador. Ele já não enxerga mais a luz, ele já não enxerga mais Deus, ele já não tem mais forças para orar, para vencer, para combater o pecado. Ele já está fraco, ele se entrega ao pecado. Ele não tem mais como, ele já não tem mais visão, ele está cego. O pecador é cego, você fala com ele e a mente dele está cauterizada. A mente do pecador fica cauterizada. Você pode falar do jeito que for, mas ele não enxerga. Mas isso é um efeito do próprio pecado. É um efeito do próprio pecado. E agora, Provérbios 21:4 diz assim: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Quando a pessoa perde a visão, ela ganha outra visão. Ela ganha um olhar altivo e um coração orgulhoso. Ela não aceita ser confrontada. Ela está errada, mas ela não aceita ninguém corrigir ela. Ela não aceita o pastor falar para ela: filho, filha, esse caminho aí está errado.
Esse caminho que você está seguindo é caminho de morte. Porque o destino do leproso é ir perdendo os membros dele. Porque vai infeccionando os nervos e vai inchando a mão, vai inchando o rosto. O leproso ele chega a perder o nariz, ele chega a perder membros, dedos. Ele fica numa situação terrível. E com o pecador não é diferente. Ele começa a perder os bens, ele começa a perder a família, ele começa a perder tudo que tem valor para ele. Mas ele não percebe, ele está cego, a visão está fraca. Ele não consegue ver isso, que o caminho que ele está trilhando, o final dele é a morte, como a do leproso. O final do leproso é a morte. É a morte. E do pecador também. Só que a morte eterna. Uma morte eterna. Algo que nós não conseguimos mensurar. Tamanho tormento é essa morte. Se você acha que a morte paralisa a dor, então você está enganado. A morte faz com que a dor aumente. A morte eterna aumentará o tormento daquele que viveu no pecado. E é por isso que nós somos igreja e nós anunciamos o Evangelho. O que é o Evangelho, pastor? São as boas novas. É a boa nova que você não vai ficar na morte, no tormento eterno. Uai, então, pastor, eu quero esse negócio. Mas você quer abrir mão do pecado? Você quer receber a cura da tua lepra? Porque não sei se você observou, quando eu li o texto de Mateus 8, 1, 4, o leproso seguiu Jesus porque sabia que Jesus poderia curá-lo. Ele não duvidou que Jesus poderia curá-lo. Porque, na verdade, ele sabia que Jesus poderia perdoar os seus pecados. Jesus também pode perdoar os seus pecados. Jesus também pode te purificar como ele purificou aquele leproso. Porque Jesus não quer que você continue leproso. Jesus não quer que você continue pecando. Mas ele quer que você se arrependa do pecado e se aproxime dele. E peça a ele, purifica-me, Senhor. Porque eu não quero viver mais essa vida. Eu não quero mais isso para mim. Essa vida chega. Você cai em si. E entende que essa vida não é mais para você. Não é mais para você. Interessante que naquela época, Jesus tocou o leproso. E as pessoas não tinham coragem de tocar. Existiam leprosários, local aonde ficavam os leprosos, afastados de toda a comunidade. Hoje, também existe locais aonde as pessoas vão pecar. E normalmente, quando aquela pessoa faz parte de uma igreja e ela peca, o que a igreja faz com ela é isolá-la, é afastar dela. Não é isso? Porque na época de Jesus era assim, o povo isolava o leproso. Opa, sai daqui, a sua lepra pega. Isso contamina. Hein? Ficar perto de um leproso? Sai para lá. E Jesus chegou no leproso e tocou. Mas antes, queridos, o leproso o adorou. O leproso o adorou. Primeiro, se você quer receber cura, você precisa adorá-lo. Você precisa reconhecer que ele é Senhor da tua vida. Que ele é tudo o que você precisa. Que mais nada você tem necessidade, a não ser do Senhor. A não ser do Senhor. A lepra dos nossos dias é o pecado.
A lepra dos dias atuais é o pecado que nos assedia dia e noite. Hoje, as pessoas têm um negócio chamado caixa box. Como é que é? Box já é caixa mesmo também, né? Como é que chama o aparelhozinho que tem todos os canais? Box TV. Tem todos os canais. É a Sky Gato. E aí, a pessoa vai começar a passar lá. Pá. Aquele negócio não tem filtro, querido. Vai chegar no momento que o canal adulto vai aparecer lá. Tá. E aí? O pecado nos assedia dia e noite. Dia e noite o pecado nos assedia. É assim, é real. É real. E eu quero dizer para você uma outra coisa, que a lepra, ela só pode ser disseminada através do contato com partículas de saliva ou de muco. Qualquer tipo de muco nasal, tá? Então, se um leproso tossisse, poderia espalhar para o outro que estivesse perto. Era assim que se pegava. Então, não é uma doença altamente contagiosa, mas era uma doença que tinha a sua forma de contágio. Mas o que as pessoas não sabem é que o pecado também pega. Por quê? Porque se você começar a andar com um pecador, você vai se tornar que nem ele. Pastor, mas eu sou luz, pastor. Pois é. Vai frequentando o local que esse pecador frequenta. Vai indo com ele aonde ele está indo. E deixa de ir para a igreja. Deixa de orar. Deixa de buscar a Deus. Deixa de congregar. Deixa de ficar perto dos irmãos. E começa a ficar só com o pecador. Só com o pecador. Você vai me dizer onde é que você vai parar. Da mesma forma que a lepra, quem andasse com o leproso se tornava um leproso. Eu não estou falando para você excluir o leproso. Eu estou falando que você não pode andar com ele. Porque senão você vai ficar leproso. Mas eu estou falando que você pode ir até ele com precauções e curá-lo, como Jesus fez. Como Jesus fez. E o interessante é que a lepra, ela é mais comum no contexto da pobreza. Mas, pastor, o que tem a ver a pobreza com o pecado? Porque a pobreza, ela nos arremete à fome. A pobreza, ela nos arremete a pensar em escassez. A pobreza, ela nos faz pensar um ambiente de deserto, de que você não tem nada, você não tem conforto algum. E agora, dentro da igreja, uma pessoa que ela não tem uma igreja, uma pessoa que ela não tem um pastor, uma pessoa que ela não tem fé, uma pessoa que ela não lê a Bíblia, uma pessoa que ela não ouve a palavra, é uma pessoa miserável e pobre. E a tendência dessa pessoa é ser um leproso. A tendência é ser um leproso. Porque ela está fraca, ela não tem como se sustentar. O contágio é maior. Então existe os pobres espirituais, carentes de palavra, carentes de oração, carentes de Deus, carentes do Espírito Santo. E quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Alguém pode dizer isso? Está lá em Provérbios 29.
20, versículo 9. Ninguém, querido. Porque purificar, estarmos purificados, é só Jesus. É só Jesus. Ora, João 15, 22 diz assim: Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Jesus estava dizendo, se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse falado, não ia ter pecado, porque vocês não iam saber o que é pecado. Mas a partir de agora, que vocês tomaram conhecimento, vocês sabem o que é pecado. Então agora existe uma consequência. Qual que é o tratamento então, pastor? Salmos 51, 2 diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Se você quer ser lavado, a única coisa que nos lava, querido, e que nos limpa, é a palavra da verdade. A palavra, ela tem o papel de nos lavar. Pedro, quando Jesus vai lavar os seus pés, e ele fala assim, não, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. E Jesus fala para ele assim, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro, então, cheio de ser Pedro, né? Ele fala, não, Senhor, então, lava a cabeça, lava o corpo, lava os pés, lava tudo. E Jesus fala para ele, Pedro, basta os pés, porque vocês já estão limpos pela minha palavra. A palavra é que limpa, é que tira a lepra. É a palavra. É ouvir a palavra. Isso que eu estou te dizendo é palavra para a tua vida. Isso é que tira o seu pecado, vai te lavando dele, vai te deixando mais longe dele. Pastor, e o sangue? O sangue nos purifica. O sangue faz parte da palavra. Porque é o sangue derramado na cruz que nos dá o direito de sermos perdoados dos nossos pecados. O sangue nos garante o acesso ao Pai. É pelo sangue derramado na cruz. Mas para isso, você precisa querer tomar posse. Ou melhor, você precisa querer que Jesus tome posse de você. Mas não se engane. Se você for de Jesus, Ele vai tomar posse de você. Se você for de Jesus, Ele vai te achar onde você estiver. E vai trazer você para o reino dEle. Se você é de Jesus, de uma forma ou de outra, você vai se encontrar com Ele. Agora, por que esperar Ele te achar? Por que não ir ao encontro dEle? Apesar que Deus não precisa de você facilitar para Ele. Ele é Deus. Mas a questão é, facilita para você primeiro. Para que você não venha pela dor. Porque é real. 1 João 3, 4 diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Como eu havia dito hoje na ceia pela manhã, o presidente vetou a lei para usar máscara dentro de templo. Você concordando ou não, não tinha necessidade de ter uma lei dessa. Por que, pastor, que não tinha necessidade? Porque é algo do senso comum. Por que eu vou ter que criar uma lei obrigando as pessoas a entrar no templo de máscara? Você é livre. Você precisa entender que é responsabilidade sua. Não tem que ter lei para te obrigar a fazer isso. Você tem que fazer independente de ter lei. Agora, para tudo tem que ter lei, senão eu não faço. Então vai viver sob a tutela da lei. E o que Jesus está falando aqui é o seguinte, que 1 João está falando é assim, todo aquele que pratica pecado também transgride a lei. Porque para o homem que é pecador, ele precisa de ter lei para falar para ele o que é errado, porque ele não sabe. Ele precisa de ter algo dizendo para ele assim, isso que eu vou fazer é pecado. Mas para o cristão que tem Jesus,
que vive o Evangelho, ele não precisa mais de lei, porque o próprio Espírito Santo entra no coração dele e o próprio Espírito de Jesus é uma lei que ele segue. A lei está dentro dele. O Espírito Santo é a lei que ele precisa. Você não precisa de nada além do Espírito Santo para te guiar e te dirigir. Ele é a lei. Você não tem que ter lei escrita. Você precisa do Espírito Santo. Ele é que vai tomar conta de você. Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento, querido. Arrependimento. E eu quero ler um último versículo. 2 versículos, para nós encerrarmos. Hebreus 10:22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Você precisa chegar até Deus com boa consciência. Você precisa chegar até Deus com boa consciência. Você precisa abrir mão das suas vaidades. Você precisa abrir mão dos seus achismos. Você precisa abrir mão das suas convicções. Você precisa abrir mão da sua fé religiosa. Você precisa abrir mão do Google. Tudo você vai lá no Google e pergunta para ele. Você não pergunta para o Espírito Santo por quê? Quem sabe mais? É Deus ou é o Google? Você precisa abrir mão de você mesmo. É real, querido. Você tem que anular você. Para que Jesus possa se expressar através da tua vida. Enquanto você lutar com as suas próprias forças, Jesus não vai lutar por você. Enquanto você continuar agindo desta forma, Jesus não vai agir por você. O que eu quero que você entenda é que a lepra, ela demora anos e anos para poder se manifestar. Talvez, só talvez, você seja cristão há vários anos, mas isso não garante que você não esteja dentro de você desenvolvendo uma lepra. Não é o fato de você dizer que você é cristão, não é o fato de você tomar ceia, não é o fato de você jejuar. Eu até vi hoje abrindo parênteses, eu até vi hoje uma mensagenzinha, eu não sei se eu vou conseguir falar direito o que ela estava escrito, mas eu achei interessante que a mensagem dizia que o jejum sem a obediência é vazio. De que adianta você jejuar? De que adianta você orar? Se você é vazio de Deus? Você sente a presença de Deus na sua vida? Você sente o Espírito Santo ardendo aqui dentro? Você sente? Porque você precisa sentir. Querido, quando eu sinto isso, eu estou certo de que o caminho que eu estou seguindo é o caminho da salvação. É o caminho da salvação. É o caminho da vida eterna. É o caminho que todo dia, cada dia após dia, eu vou estar mais limpo. Nós estamos em tratamento. Somos pecadores, mas nós não vivemos no pecado. Mente aquele que diz que não tem pecado. Mas nós somos pecadores. Porque
Um dia nós nascemos em pecado, mas chegará o tempo onde nós seremos glorificados. Sim, você vai ser glorificado, para que aquilo que hoje você não será mais, porque Deus vai te glorificar, porque você vai ser como filho dele. Você vai ser como Jesus. Você vai expressar a glória de Deus. A glória de Deus. E o pecado não mais terá poder sobre a tua vida. Não mais. Então, entenda que nessa caminhada, se você sente o Espírito Santo, Ele está promovendo em você, então, a cura. Dia após dia, Ele está te curando. Ele está te curando. Ele está te curando. Ele está te curando. E Ele vai te curando. O Espírito Santo vai te curando. Ele vai levando você para lugares de águas tranquilas. Ele vai arrancando aí a lepra. Ele vai limpando você. Dia após dia. A palavra vai sendo ministrada e você vai sendo limpo, limpo, limpo. Mas não se torne um religioso. Não se torne um religioso. Não perca essa chama que está dentro de você, que arde, ou que um dia ardeu. Não perca isso. Acenda essa chama novamente. Porque se você tirar o remédio, que é o Espírito Santo, a lepra pode voltar. A lepra pode voltar. Não permita que a lepra volte. Não permita. Mas peça perdão pelos seus pecados. Se arrependa. Se arrependa. Olhe para as autoridades. Ore pelas autoridades. Não fale mal das autoridades. Ore. Se arrependa. É pecado. É pecado. Você precisa ter tempo com Deus. Você precisa cantar. Você precisa louvar. Você precisa adorar. Você precisa fazer algo com a tua vida. A sua vida não pode ser levantar, comer e dormir. A sua vida não pode ser isso. Você não pode ser acordado pelo barulho do celular. Você tem que ter outro motivo para acordar, a não ser o despertador do celular. Se você acorda simplesmente porque o celular tocou, miserável, pobre, nu, cego, como Jesus disse. Porque você precisa ter um propósito para se levantar. Você precisa de um propósito. Um propósito. Agora, pastor, meu propósito é ter uma família assim, 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 comprar um carro assim, 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 ter outro carro assim, 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 uma mansão assim, assim, assim. Beleza. Propósito terreno. E o eterno? E no céu, você vai ter o quê? O que você quer ser no céu? Você está buscando as coisas da terra. Não mudou nada. Você continua acordando, comendo e dormindo. Leproso. É isso. A pessoa continua leprosa. Não entendeu nada. Porque aquele que não quer ficar nessa vida de lepra, ele adora ao Senhor. Ele se consagra ao Senhor. Ele vai levar a palavra do Senhor. Não é só pastor que prega não, querido. Não é só pastor não, você está enganado. É papel meu e seu de levarmos a palavra. A partir do momento que você se diz cristão, existe um chamado sobre a tua vida. Existe um chamado sobre a tua vida. E a tua vida não pode ficar nesse marasmo de acorda, come e dorme. Você precisa entender que no céu nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. Se você não reinar com Ele aqui na terra, no céu você não vai ter vez. O reino começa agora. O reino começa nesse exato momento. O reino já passou o momento já. O que você fez com esse momento que você já acabou de perder do reino? Eu vivo no reino todos os dias. Eu levanto pelo reino.
Eu ando no reino. Eu faço pelo reino. Eu manifesto o reino. Eu preciso que você entenda isso. Manifeste o reino de Deus na vida das pessoas. Todos nós devemos manifestar o reino de Deus. Não basta você viver nessa terra só para acordar, comer e dormir. É muito mais do que isso. Amém? Vamos orar? Ô Espírito Santo. Ô Espírito do Deus vivo. Soberano Deus. Soberano Deus. Espírito Santo. Sobe o som. Ô Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos que o Senhor nos dirija. Nós precisamos que o Senhor nos dirija. Nós precisamos, ó Deus, Espírito do Deus vivo, nós precisamos da Tua presença nas nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor nos convença a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos, ó Deus, a cada dia nascer de novo. Nós necessitamos, ó Deus, que o Senhor guarde, Pai amado, os nossos olhos, que o Senhor guarde os nossos ouvidos, que o Senhor guarde a nossa língua, que o Senhor nos dê, Pai amado, força para guardar, ó Deus. Ah, Espírito Santo, nós não queremos Te apagar, nós não queremos fazer que o Senhor se entristeça conosco, nós não queremos que o Senhor se entristeça, Espírito Santo, mas nós queremos fazer, ó Deus, aquilo que Te agrada. Nós queremos viver uma vida, Pai amado, para Te agradar. Nós não queremos mais viver uma vida para nós mesmos, ó Deus. Porque que sentido tem, Pai, viver uma vida para nós mesmos, temporária? Não tem sentido, Jesus. O sentido maior da nossa vida é louvar ao Senhor, é glorificar ao Senhor, é estabelecer o reino na terra. Como no céu, a vontade de Deus é feita, que a vontade de Deus no céu também seja feita na terra. Da mesma forma que os anjos, nenhum dos anjos ousa a responder a Deus, nenhum dos anjos ousa a não se comparecer diante de Deus quando Deus o chama, nenhum dos anjos ousa a não ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus está pedindo. Nenhum deles, mas nós homens, ó Pai. Ah, Yeshua. Exalahamai. Exalamanai Ekechaya. Tem piedade de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós que somos homens. Tem misericórdia de nós que achamos que somos alguma coisa, Pai, nesse mundo. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Como igreja, Pai, como igreja, tem misericórdia da Tua igreja. Oi, chore, calma, ai, chamar. Ei, charamai, chamanai. Ei, charamanai, eketelomanai. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor. Ah, Deus, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que nós possamos tomar posse naquele lugar do reino, que naquele lugar onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, seja estabelecido ali o reino, que as vidas se convertam ao Senhor, que as vidas possam se dobrar os joelhos ante a majestosa graça do Senhor. Que no ambiente onde nós entrarmos, o reino entre conosco, que os anjos entrem conosco, que as trevas se dissipem. As trevas não podem ficar. Em nome de Jesus, eu libero agora sobre a vida de cada um que nos ouve
Eu libero, em nome de Jesus, tempos de paz, tempos de refrigério, tempos de boas notícias, mas tempo de guerra e de batalha pelo Evangelho nessa nação, nessa cidade, neste estado. Batalhar pelo Evangelho é dever nosso. Lutar. Querido, o melhor é ser igreja perseguida, porque nós estamos no propósito do que o Evangelho fácil como esse que nós temos para viver. O melhor é sermos perseguidos, porque na perseguição nós sabemos que nós somos do Senhor, e só vai ficar aquele que realmente é do Senhor. Porque quando a perseguição chega, aqueles que são fraquinhos, aqueles que se dizem crentes, religiosos, saem, não aguentam. Mas os cristãos verdadeiros, aqueles que suportam a cruz, esses vão em frente. É esses que o Pai quer. São desses que Jesus espera que nós sejamos. Não abra mão de uma vida. Você precisa sair do seu lugar. Eis que o Espírito diz às igrejas: saia do lugar, eis que estou movendo céus e terras, eis que estou fazendo grandes coisas nesse mundo, e eis que eu vou mexer com cada coisa, com cada situação. Vocês vão ver, estão tudo no controle, tudo no meu controle, mas as coisas estão saindo do lugar, porque primeiro eu tenho que tirar do lugar para colocar no lugar certo. Você precisa crer, querido. Você precisa crer que você é parte importante desse projeto. Você é parte relevante desse projeto. Você é alguém que Deus chamou para esse projeto. Você é um escolhido para esse projeto. Se converta. Se converta. Se converta. Você precisa nascer de novo. Se você está pensando, isso não é comigo, pastor, é porque é com você. Tá? É com você. É com você que eu estou falando. Com você que está pensando, isso não é para mim, é para você sim. O Espírito Santo está dizendo, é para você. É você que tem que se converter, você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Você ainda não tem parte com Ele. Você precisa se arrepender, você precisa de transformação na sua vida. É real. É real. Arrependa-se. Arrependa-te desse tempo de cristianismo fajuto que você viveu. Porque o que você viveu dentro de uma igreja não é cristianismo. É oba-oba. Arrependa-te. É tempo de você se arrepender. É tempo agora de voltar. Mais do que nunca. Jesus está preparando as suas tropas. Jesus, Ele vai voltar, querido. Ele vem buscar a sua igreja. Você está preparado? Você está preparado? Quando a trombeta tocar, onde você vai estar? Aqui ou lá?